Fortaleza é tema de 2 capítulos do Anuário do Ceará. Um capítulo trata sobre o aniversário de 300 anos, é o capítulo especial, e outro descreve toda a gestão municipal, a administração municipal de Fortaleza. E nesse capítulo a gente aponta qual o papel de cada órgão da prefeitura, a atribuição, os deveres. E um desses órgãos importantes para tocar a 4ª cidade do país é a AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza. Ela monitora condutas irregulares do comércio, ordenamento da cidade. Para conversar sobre a AGFIS, a gente chamou o superintendente do órgão, Guilherme Magalhães. E é com o Guilherme Magalhães que a gente conversa agora no programa do Anuário. O programa já está no ar. Guilherme Magalhães é advogado, administrador com habilitação em comércio exterior. Ele tem 19 anos de experiência em direito empresarial e uma experiência recente no serviço público. Ele estreou nessa gestão junto com o prefeito Evandro Leitão. O desafio dele, como ele vem dizendo, é fazer com que a AGFIS não seja vista apenas como um órgão repressor, mas um órgão que previne, que evita que o problema aconteça. Como fazer isso diante de uma cidade que pressiona por respostas rápidas? E é com o Guilherme Magalhães, portanto, que eu converso agora e faço essa pergunta inicial. Muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, José, pelo convite. A gente está aqui à disposição. Como é que faz isso? Como é que você faz um órgão de fiscalização não ser percebido apenas como um órgão malvado, aquele que vai lá aplicar, recolher, fazer a apreensão, por exemplo? O principal objetivo nosso é exatamente o diálogo. É sempre buscar a população entendendo a realidade de cada um. Não adianta a gente tratar todo mundo como sendo igual. As pessoas não são iguais, as realidades não são iguais. Eu não posso atuar de forma similar a um grande equipamento, a um grande restaurante, a uma indústria de alimentos, da mesma forma como um pequeno ambulante que está em um local como a única alternativa de vida ou de renda que ele tem. Então esse diálogo, esse acompanhamento humanizado é o que a gente faz, inclusive com as associações e os sindicatos patronais, chamando antes e demonstrando como que a gente vai fiscalizar. O nosso objetivo principal, José, foi até uma mudança de dinâmica, foi exatamente a gente ter o pensamento de o alto zero. É isso que eu chamo os fiscais, que é sinal que a AGFIS deu certo. Se antes a gente faz uma prevenção, chama o sindicato patronal, entrega o que é que eu vou fiscalizar, eu quero chegar lá e está tudo correto, é esse o nosso objetivo. Você tocou no ponto social, não é? Quando você diz, olha, não vou nem chamar de ambulante, o vendedor que está na rua, porque não ambula necessariamente, é aquele vendedor que monta lá uma barraquinha onde não pode. Sim. É muito comum a cena de um clamor emocional de dizer, a prefeitura não deixa eu trabalhar, é um absurdo, né? E aí sataniza o fiscal que está lá na ponta. Quando a gente sabe que aquele passeio não pode ser ocupado por ninguém, nem por ele, nem pelo grande. Como é que você faz isso sem que você caia na prevaricação? Qual o limite disso? O limite é o diálogo utilizando também a regional. É a gente atuar de forma preventiva. Então, se eu vou ter um grande evento, como funcionava antes? Antes, iniciava o evento e chegava o pessoal da AGFIS, o famoso RAPA, como foi muito tempo chamado, os auxiliares, eles passavam e faziam todas as apreensões no local. Agora a gente faz de forma preventiva, muitas vezes chegando 3 horas antes do evento, fazendo o isolamento e a partir dali a gente faz o encaminhamento. Se alguém que de forma quanto mais ele realiza ali a locação em um local indevido, claro, a gente tem que respeitar a caminhabilidade, tem que respeitar as pessoas que precisam também utilizar o passeio, e isso vale para o pequeno, para o médio e para o grande. Então não há distinção nesse ponto. Você fala de uma mudança de diretriz, muda a diretriz, mas o time é o mesmo. Como é que você faz essa mudança de angulação, de procedimento, de atitude, considerando que o time é o mesmo, você só herda essa equipe? Perfeito. A gente conseguiu que eles comprassem essa ideia. Eles perceberam porque eles tinham uma dificuldade muito grande no dia a dia, exatamente desse entendimento da população do que seria a AGFIS. A AGFIS ela sempre teve essa visão completamente diferente, e não quem está ali para prevenir um dano maior, para prevenir o que aconteceu, por exemplo, em um show no aterro em que uma pessoa que estava lá realizando o comércio de forma irregular utilizou um gás de cozinha, aquilo explodiu e ocasionou um dano. Então o objetivo da AGFIS é que isso não aconteça e não retirar essa pessoa que está fazendo o ganho dela. E eles compraram essa ideia. Não é simples, é algo que a mudança de cultura, o senhor sabe muito bem, a gente não consegue de um dia para a noite, simplesmente com um decreto, mas a gente consegue ao longo do tempo ir conquistando a confiança dos fiscais que estão na ponta para eles realizarem um trabalho mais humano, mais acolhedor, mas que gere resultado para a sociedade. Os fiscais da AGFIS se reportam à AGFIS. No passado, as regionais tocavam esse dia a dia. Explique, por favor, superintendente, como é que é o desenho hoje? Os fiscais são da AGFIS, mas não necessariamente ficam lá na sede, ficam também regionais, mas se reportam necessariamente à AGFIS, é assim? Isso, a subordinação é somente a superintendência, eles se alocam em 6 espaços, um deles
fora de regional, mas os outros todos ficam em regionais para facilitar a questão da logística mesmo, da prefeitura para a economia, mas não tem vínculo nenhum, até porque geralmente as regionais, por mais que tenham um caráter executivo, são vínculos muitas vezes políticos do território. E a AGEFIS ela não pode ter esse vínculo. Então foi mais um acerto do nosso prefeito, porque ele buscou exatamente que tivesse um aspecto técnico na atuação da AGEFIS. Então a minha ida para lá, o pensamento é esse, a gente já tratar de forma técnica e não política os entendimentos para a gente buscar uma cidade melhor. É mais difícil aplicar a lei num bairro distante da periferia ou no Meireles, no bar que é frequentado pela classe AB? No Meireles é mais difícil. É mais difícil porque vem outros fatores. E aí vem pressão. Aí daí a importância de se ter alguém técnico sem vínculo político-partidário, sem interesses outros que não seja o cumprimento da legislação. Então isso facilita para a gente. As conexões afloram, né? Afloram. Liga para um, liga para outro, Isso. pede, conhece. Além da questão política, imagino que tem a questão social. É como Fortaleza, uma grande novela do Manuel Carlos, todo mundo se conhece. Então, quando entra nesse miolo dessa renda concentrada, é que a pressão é média, como você está dizendo. Isso. Só que a gente conseguiu superando isso. E hoje a gente tem uma facilidade nesse sentido. Foi criado vários programas que a gente estabeleceu corredores que são poligonais. Então, nessas poligonais a gente conseguiu atuar de forma muito isonômica. E isso facilitou, porque antes a fiscalização ela acontecia de forma muito direcionada. Vamos fiscalizar determinada loja e tal. E a loja da frente não era fiscalizada. Hoje, quando a gente estabeleceu isso, facilita até isso. A pessoa, porque vieram na minha loja. Não, na sua não. Foram em todo esse corredor. E aí, igual a você, tem todos os outros. E por ter uma irregularidade, a gente vai ter um prazo. E é outra questão. Muitas vezes as pessoas dizem, a GFI chegou e já multou. Ela nem notificou, ela nem conversou com a gente. Mas aí é a legislação. O Estatuto da Cidade tem estabelecido a forma e a discussão tem que ser legislativa, não cabe a gente a discussão, a gente segue exatamente o que está escrito na lei. Qual é o tipo de infração mais comum em quantidade, em volume, com as quais vocês lidam no dia a dia? Poluição sonora. É um grande gargalo da nossa cidade, é algo que culturalmente a gente tem uma forma que a população se sente desassistida, porque ela não sabe a quem recorrer. Então nós temos o 190 que faz o acionamento para a equipe, a gente tem a equipe da Sonora toda noite de plantão, mas Fortaleza, de fato, ela ainda é uma cidade que ela não se organizou nesse sentido. Nós temos a lei do paredão, que é uma lei boa, recente, e que ela é aplicada quando se consegue fazer a apreensão, só que a legislação estabelece em algumas normas, como por exemplo, fazer 3 medições para se autuar. E no momento que chega a fiscalização, óbvio, a pessoa vai lá e baixa o volume e é muito difícil se conseguir fazer a aferição nesses termos. Quando a gente fala em poluição sonora, é sobretudo do vizinho, que incomoda o vizinho, porque quando eu falo do carro que está trafegando, foge da alçada da AGFI, certamente. Isso. Né? Eu estou falando basicamente desse som alto, por exemplo. Som, a utilização de sons. A utilização ou de bares e restaurantes, ou de veículos que ficam nas esquinas, às vezes em espetinhos, em determinados locais, ou, como o senhor citou, vizinhos que ficam utilizando o som ali e passa do horário permitido. A propósito, quantas equipes a AGFIS tem para dar conta da cidade hoje para cuidar de poluição sonora? São 6 equipes que elas se revezam, 12 por 36, mas que como é somente a questão noturna, ela é maior, ela geralmente funciona de quinta a domingo, para a gente conseguir a carga horária dele ser contemplada dentro desse contexto. Então, digamos que hoje seja sexta-feira, né? Se eu estiver em casa e estiver incomodado com o barulho do prédio ao lado, do bar da esquina, qual o protocolo, o que é que eu tenho que fazer? Você liga para o 190, que é o acionamento mais rápido, porque é mais fácil. O BPMA acompanha, que é o Batalhão do Meio Ambiente acompanha também a AGFIS, até por questão de segurança, a depender do local. E a AGFIS comparece para poder fazer a aferição. Em se comprovando, o bem é apreendido. E se chegar um caso de ser, tanto o medidor apontar ou a determinados locais que não são permitidos, eles são encaminhados para a delegacia e se for um veículo, ele é apreendido de forma imediata. Existe uma articulação, Guilherme, entre a AGFIS, a AMC, Detran, para que nós consigamos ter uma sensação de respeito na cidade que não há hoje em relação à poluição sonora? A AMC ela é muito... Incluindo os veículos, claro. Isso, a AMC ela é muito sensível nesse ponto e a gente tem hoje um auxílio do vídeo monitoramento. Essa utilização do vídeo monitoramento e o aprimoramento das tecnologias com utilização de inteligência artificial, a gente vai conseguir inclusive fazer essa identificação. E isso é muito importante, porque a gente hoje tem 4.000 câmeras. Então a gente tem um forte aliado, porque hoje a gente consegue estar em locais que a gente não conseguiria estar
somente com os auxiliares e os fiscais da AGFIS em Fortaleza. Vocês têm acesso às imagens de todas as câmaras, as mesmas câmaras que a AMC também tem, é isso? As mesmas câmaras. Hoje é tudo interligado, inclusive com a interligação também das câmaras da segurança pública do governo do estado. Essa relação também é muito positiva entre estado e município, porque faz com que a gente consiga fazer essa utilização das câmaras. As câmaras do município, a gente consegue aplicar a inteligência artificial, as câmaras do estado, obviamente não, porque a gestão é diversa, mas a gente consegue pelo menos ter a imagem. Então, se você vê alguém com um paredão andando, você já consegue rastrear e acompanhar e ir de forma mais assertiva para a fiscalização. Como é que é o uso da IA nesse caso? A IA, nesse caso, ela é somente apontada pela questão da localização de onde ele está. Então, a IA identifica que ali é um paredão de som e ele abre no painel maior. No caso dos resíduos sólidos, não. A IA consegue não só identificar que a pessoa está colocando o resíduo em um local indevido, como avisar, inclusive, essa pessoa. É emitido um som e essa pessoa é avisada. Você está descartando em local indevido, encaminham ao ecoponto mais próximo que está na localidade X, e aí ele consegue ter um diálogo, vamos dizer assim. Não sei se um diálogo, mas pelo menos um monólogo ele consegue estabelecer ali naquele momento. Então, já que você tocou no assunto resíduo, descarte irregular, eu tenho visto de vez em quando a divulgação de vídeos por vocês, de ações que são feitas, flagrando determinado descarte irregular, seja num terreno, seja no canteiro central. Então essas câmeras espalhadas pela cidade estão monitorando isso e o protocolo de vocês é, em identificando, mandar a equipe lá. Isso. Quem vai é a própria GFIS, é isso? Com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal mudou, hoje a gente tem o motopatrulhamento, a gente consegue fazer isso com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal chega de forma muito mais rápida, até mesmo do que a GFIS, e a gente consegue fazer essas apreensões. O principal objetivo, muito bem citado com relação aos terrenos, que a gente precisa enfrentar para discutir a nossa cidade, é discutir a questão dos terrenos, dos espaços vazios, os conhecidos terrenos baldios. A gente precisa enfrentar isso em Fortaleza, porque senão não adianta, é enxugar gelo. Então assim, Jocélio, a gente tem situações em determinados bairros que você sabe que sempre vai acontecer, porque ela parece um local abandonado. Então a prefeitura está autuando, a prefeitura está lá presente, fazendo a coleta do resíduo, mas o particular simplesmente ignora e permanece com o terreno baldio e sem calçada, sem o fechamento do terreno, e é muito difícil continuar assim. Ele é obrigado pela lei a murar o seu terreno, ele não cercar pelo menos, ele não pode deixar aberto. Ele tem que murar, ele não pode ter cerca. Não, nem cerca dentro pode. da cidade não pode ser. Não pode. Não. E como é que faz, hein, Guilherme? Como é o protocolo da prefeitura diante dessa recorrência? A PGM já entrou com algumas execuções, nós temos problemas, mas muitas vezes a esse desleixo, até mesmo com relação a um terreno, é porque ocorrem disputas. Claro que tem reserva de mercado por especulação imobiliária, mas outros é porque é um terreno que está em disputa. Tá. Um terreno que tem um espólio, um terreno que tem ali uma massa falida, como nós temos alguns de uma construtora que acaba tendo um problema e entra em recuperação judicial ou até mesmo entra na massa falida. Esse terreno fica lá. Até se discutir o final, a população fica pagando por isso. Na Varjota, por exemplo, tem um caso bem conhecido. Tem, na Varjota, Dionísio Torres temos também. Muito comum, né? Muito comum. E aí eu me vem à cabeça Leste-Oeste. A Leste-Oeste é sempre citada como um case de seguidas coletas por dia, né? A gente que passa pela Leste-Oeste vê, as pessoas de cada casa vão lá, colocam o lixo no canteiro central, na cabeça dela fazendo o que cabe a ela, que é se livrar daquilo para que o caminhão recolha. Mas não é assim que se faz, quer dizer, como é que vocês fazem? O papel de vocês é fiscalizar, né? O papel de educar necessariamente não é da agência de fiscalização. Aí daí a importância do diálogo. Por isso que ao início eu comentei que essa mudança nessa dinâmica da agência de fiscalização, ela gerou resultado. Lá especificamente na Leste-Oeste, a gente teve uma redução de 49 toneladas para 11 toneladas. 11 toneladas ainda é muito. É mais que o dobro do segundo corredor que tem mais coleta indevida, ou coleta de locais indevidos. Eu não consigo precisar exatamente qual é, mas a gente tem outros dois que é 5, 6 e esse é 11 ainda, mas era 49. Então, a forma da coleta fez com que a gente alterasse, dialogando com a população, alterasse a dinâmica. E o lixo ele não deixa de existir, José. Então você reteve essa redução, mas esse lixo foi para algum local, então ele foi para o local correto. Como? Dialogando com a população, entendendo que a realidade daquele local de maior adensamento que nós temos de Fortaleza, que é toda aquela região, esse local ele não tinha como, uma pessoa mora no espaço 2x3 com 3, 4 pessoas, como que ela vai guardar o lixo na casa dela durante 2, 3 dias para esperar a coleta, porque a coleta só acontecia segunda, quarta e sexta. Então é uma realidade diferente das nossas casas. Nós temos uma forma de direcionar, nós temos onde colocar, nós temos o espaço para poder fazer. Se você mora em condomínio, o zelador vai lá, coleta todos os dias, 2 vezes por dia muitas vezes. E essa pessoa como ela faz?
Então, como o senhor disse, ela entendendo que o correto era assim, ao sair pela manhã para trabalhar, ela leva ali o saco de lixo e coloca no canteiro central para facilitar no entendimento dela, ou seja, ela está fazendo o correto. E não adianta simplesmente multar. O que adianta multar uma pessoa dessa e aplicar uma multa dela lá de R$ 200? Não é o caminho. Então, a gente teve com os agentes de cidadania, o acompanhamento também com a educação ambiental. É algo que o prefeito vem defendendo para a gente incluir a educação ambiental no dia a dia, porque é algo que a gente não vai colher hoje. Não vai colher nessa gestão e nem na próxima. Mas talvez na terceira gestão que tiver, o prefeito à época vai exatamente colher esses frutos de uma dinâmica diferente, porque a criança cobra. A criança chega para o pai e fala. E é isso que a gente precisa. Aqui não é o correto. Mas a gente não tem isso. É tudo muito solto. Então a gente conseguiu, naquele espaço ali do Pirambu, ou do Grande Pirambu, envolvendo todos os bairros ali, a gente conseguiu mudar a dinâmica e atingimos um resultado de R$ 229 mil mês a menos com a coleta errada que era feita, porque a coleta especial é uma coleta errada. É algo que você está pegando o resíduo de um local que é indevido. Então essa economia faz com que a gente consiga gastar no próprio Pirambu com diversos benefícios para a comunidade. O coleta especial é da caçamba, né? É o da caçamba. Que ele passa lá com a pá e recolhe, que está fora da rota. Aquilo é medieval, né? Medieval. E é uma limpeza que você não consegue, até visualmente é ruim. Você imaginar, muitas vezes eles pegam umas grades para poder colocar, para poder jogar. Então é algo que não se aplica. Não tem explicação no mundo de hoje a gente ainda utilizar a coleta especial. Muitas vezes quem coloca também o resíduo no lugar indevido é um carroceiro que alguém da classe média pagou para se livrar, seja de uma obra, seja de uma pequena obra, seja do próprio resíduo de casa. Nesse caso, me parece que falta a prefeitura, aí talvez a própria GFIS, rastrear o que é que aquele carroceiro está fazendo aquilo, quem foi que pagou, de onde ele partiu. Perfeito. Como é que vocês trabalham isso? Nós temos 2 projetos muito legais que envolvem exatamente isso. A gente não adianta eu apreender a carroça dele, porque é o único meio que ele tem de receber o recurso. Então eles têm os programas para poder serem beneficiados, mas com relação à fiscalização nós utilizamos 2 serviços bem interessantes. O primeiro se chama DNA do lixo, que ele identifica o lixo à noite, a gente vê pelas câmeras como que foi e tenta rastrear. E o melhor, que é o que a gente conseguiu já diversas vezes, é a utilização dos drones. Então a câmera conseguir flagrar, a equipe vai com o drone e acompanha até onde ele vai fazer a coleta ou até onde ele vai fazer o descarte e tenta voltar para poder buscar. A gente consegue tanto com caçambas como com os pequenos coletores, os catadores, os reslicadores, tem vários termos, mas são aquelas pessoas antigamente eram as geladeiras, que eles utilizam para poder fazer o descarte regular. Eu vi uma cena muito emblemática dessa história do DNA do lixo, que foi um descarte de tambores, de galões de querosene, de óleo, enfim. Se eu não me engano era de uma oficina mecânica, enfim. Isso. Não lembro a região. Mas aquilo é um exemplo, né? Você vai lá, vê quem foi que jogou aquilo, foi alguém que trabalha com isso, rastreia na região. Rastreia na região e muitas vezes o próprio lixo tem nota fiscal, tem um QR Code, tem algo que foi utilizado, tem um recibo de um cartão de crédito, algo que se consegue identificar. Então, tanto o gari participa, como o fiscal participa, e a gente faz exatamente a análise daquele resíduo. É feita a análise do resíduo para se tentar entender de onde que é a origem dele. É muita demanda para a GFIS, eu estou falando aqui de resíduo, estou falando de poluição sonora, eu estou falando de ocupação do espaço público, da calçada. A gente se queixa que não tem calçada, quando viaja para outros lugares, fora do Brasil inclusive, fica encantado porque as calçadas são largas e desobstruídas. É isso mesmo. Mas poderia ter isso aqui, não é? Imagino que a prefeitura tenha como meta mostrar que é possível. Se não puder resolver a cidade toda, tem algum piloto, tem alguma área, tem algo que vocês tenham à mesa nessa gestão para servir de referência para a cidade? O prefeito estabeleceu esse ano um programa Capital Limpa e Ordenada. E se foram estabelecidos poligonais, nessas poligonais são feitos todos os tratos, englobando, acredito que 13 a 15 secretarias, educação, conservação, agência de cidadania, a conservação, infraestrutura, enfim, a MC, guarda municipal. Todas essas secretarias, elas vão para aquele corredor estabelecido e é feito a análise de tudo, de todas as necessidades daquele espaço. Para esse espaço, sim, ficar limpo, não só naquele questão momentânea, mas também de forma ordenada, ele passar a ter uma calçada melhor, a ter um meio-fio de forma correta, limpa, estabelecido dentro das normas, sinalização vertical e horizontal, que também é muito importante para você ter até uma sinalização, poda, que é muito importante, porque você consegue iluminar e melhora até mesmo a questão da segurança
não só da malha viária, como também da caminhabilidade. Então tudo isso é um projeto piloto, mas um projeto piloto que ele está servindo para várias regionais e vários estabelecidos, e a tendência, como o prefeito disse, a gente vai permanecer com isso durante toda a gestão. Existe perspectiva de contratação de mais pessoal ou que tenha o suficiente? Qual o tamanho do seu time hoje? Ele nunca vai ser suficiente. Isso aí é um fato. Claro, nós temos sempre a escassez do recurso humano, mas no setor público a gente não consegue também ficar fazendo concurso todos os anos. Mas a gente precisa recompor isso, até mesmo para buscar. E um ponto que não foi citado aqui ainda, a gente tem a questão da vigilância sanitária, que a gente faz o acompanhamento de toda a questão da saúde, da segurança alimentar e também da saúde. São analisados, hoje nós temos diversas clínicas que realizam pequenos procedimentos e tudo é a AGFIS que faz. É do escopo também da AGFIS. Do escopo também da AGFIS. Consultório odontológico também. Também. A AGFIS faz tudo menos trânsito. Tá. O trânsito é a AMC. O resto todo da fiscalização do município é estabelecido pela AGFIS. A Secretaria de Finanças faz a fiscalização tributária, mas é muito pontual, porque é a questão do ISS e IPTU, mas todo o resto da fiscalização, seja de meio ambiente, seja de proteção animal, vigilância sanitária, o ordenamento urbano, toda a responsabilidade é da AGFIS. A propósito desse trabalho tão amplo que vocês têm para fazer por lá, como é que é lidar hoje com a realidade de segurança pública que envolve poder paralelo, enfrentamento de facção criminosa? Eu imagino que seja um desafio mandar o fiscal para a rua. É desafio mandar o repórter para a rua, você não pode mandar o repórter para qualquer lugar sem ter uma segurança. Como é que vocês operam hoje, Guilherme, com essa realidade da segurança? O nosso principal objetivo é dialogar com todos. A gente dialoga para entrar nos territórios, conversa com todo mundo, porque a mudança da perspectiva do que a AGFIS vai fazer naquele local foi o nosso principal ponto. Então nós tivemos, por exemplo, desocupações que foram realizadas ali no viaduto da Borges de Melo, que era um local onde as pessoas falavam, é dominado por facção A, por B, por C, e a gente entende que a presença do poder público no local, ela inibe qualquer possível domínio ou pseudo-domínio. Ele muitas vezes ele se diz que está dominando o local simplesmente pela ausência do poder público naquele local. Então a gente leva o consultório na rua, junto com a Secretaria de Saúde, leva os agentes de cidadania para manter o diálogo, leva o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano para poder estar presente, conversando com eles, que são os assistentes, psicólogos, psiquiatras do CAPS também, quando dá encaminhamento das pessoas com transtornos naquele momento. Então é feita a presença da prefeitura naquele local, faz com que naturalmente o suposto domínio que se teria de uma facção, ou seja lá do que for, de um poder paralelo, ele é diluído pela presença da prefeitura naquele local. De todo modo, a presença da Guarda Municipal ou da PM, BPMA, por exemplo, é fundamental para o fiscal na rua, né? Vocês trabalham com esse cuidado, né? É fundamental porque eu tenho que proteger, não só de um poder paralelo, como de uma pessoa que naquele momento se revolta e possivelmente queira agredir ou queira fazer algo com a fiscalização, porque nem sempre a fiscalização ela é bem vista. Naquele momento, quem chamou a fiscalização, quem fez a denúncia está feliz. Mas quem é o fiscalizado, muitas vezes ele não está muito satisfeito e ele pode, numa questão dessa, por exemplo, de uma poluição sonora, muitas vezes a pessoa está bêbada no local, está utilizando ali de bebida alcoólica e isso pode ocasionar um transtorno e um problema ao fiscal que está em campo. O denunciante pode ser anônimo? Pode. Pode ser, liga e denuncia. Ele liga para um 156 ou tem um aplicativo, Fiscalize Fortaleza, que é um aplicativo moderno, está sempre se aprimorando. E você consegue fazer vídeos e também fazer um encaminhamento de forma anônima. Você tem uma carreira como advogado, direito empresarial, trabalhando com contrato empresarial, fusão, aquisição. É uma realidade, é um tempo próprio do direito. Nem sempre é célere, mas é um tempo do direito. Agora, a sua experiência como gestor público, você começou nessa gestão do prefeito Evandro. Como é que tem sido a experiência, Guilherme, de levar a sua história profissional para o tempo do serviço público? Porque ele é diferente. É completamente diferente. Mas o principal para mim foi a ideia de servir, o conhecer a pessoa e a realidade de Fortaleza. Nós temos várias fortalezas, nós temos várias cidades dentro de uma só. E esse conhecimento, mesmo sendo uma pessoa que andava em algumas comunidades, que tinha um conhecimento presente por ter um trânsito bem interessante dentro de diversas comunidades, mas a realidade de comparecer, a realidade de cada um vivenciando essa dinâmica de Fortaleza é que fez com que aflorasse em mim essa vontade de servir. E hoje eu tenho convicção que o tempo que a gente passar, o legado que eu quero deixar na gestão, contribuindo com a gestão do prefeito Evandro, é exatamente esse entendimento do ouvir, do entender a realidade de cada um e tentar ajudar as pessoas. As pessoas precisam entender que nós temos tudo para termos uma Fortaleza melhor. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta somente atribuir ao prefeito, que não faz, ao fulano, e todo mundo vai fazer o quê? Então, qual a parte que eu preciso fazer?
Então tem a questão do resíduo, mas tem a questão também da saúde pública. Então, o que é que a gente consegue dentro dessa dinâmica? Eu vou fazer um empreendimento aqui, vou gastar dinheiro, vou empregar e isso já basta? Não, e qual o legado social que eu vou deixar disso? Então isso tudo a gente precisa dialogar com as pessoas e entender a realidade deles. Guilherme, o que é arrecadado com a autuação pela GFIS é dinheiro carimbado para a GFIS ou não? Não. Não é carimbado? Não, vai 60% vai para o Tesouro, 40% volta para a GFIS, mas o que volta para a GFIS ainda pode ser direcionado para fundos, a depender da forma da arrecadação. Se for uma arrecadação da área de saúde e vigilância sanitária, vai para a saúde. Se for da área do meio ambiente, vai para o Fundema, que é um fundo específico também do meio ambiente. Então existem direcionamentos da arrecadação da GFIS. Lembrando, o objetivo nosso da gestão é ter o alto zero. É tanto que nenhum relatório que eu apresento para a gestão tem nem os valores que são arrecadados, justamente para demonstrar que isso para mim é completamente irrelevante. Nosso objetivo é trazer a população para uma cidade melhor e não com objetivo arrecadatório, e isso não consta em nenhum relatório hoje que é feito pela gestão, tanto interna como externa, a gente leva em consideração. Quando você foi convidado para assumir esse cargo, você olhou para onde, ouviu quem para tomar decisão e, além do aspecto pessoal que eu pergunto, o aspecto profissional, para qual cidade você passou a olhar para que a gente não tenha que inventar a roda, para que a gente possa seguir alguma coisa que está funcionando? Eu conheço algumas cidades no mundo, a gente idealiza algo, mas trazendo para uma realidade, embora distante, mas mais próxima, Curitiba é um modelo de uma cidade inteligente, uma cidade limpa e uma cidade que demonstra ser capaz de se realizar algo diferente no nosso país. A utilização da tecnologia, eu tenho uma ideia da gente trazer algo mais vanguardista. É algo que em poucos locais se consegue utilizar, o que a gente pretende que seja utilizado em Fortaleza. Mas na dinâmica da cidade, focando também na questão da caminhabilidade, eu acho que a gente precisa focar, baseado no que Curitiba utiliza, dentro que as pessoas precisam se sentir bem, confortáveis e seguras ao caminhar pela cidade. Transporte público não entra na alçada de vocês, é a Tufol que cuida, né? A gente faz a fiscalização com relação às emissões, com relação a também é com vocês a emissão, né? Também, a não conformidades, com relação aos piratas, caso ocorra, a gente também consegue fazer blitz educativas e blitz fiscalizatórios, mas especificamente com relação ao serviço público, quem trata é a Tufol. Mas a fiscalização é nossa. Tá. E aí, voltando agora à questão mais pessoal, o que é que foi determinante para você aceitar esse desafio quando você deixou sua carreira, por enquanto, no direito, para cuidar desse abacaxi imenso? Foi o pedido pessoal do prefeito. Não foi nada focado nesse momento foi... Você é filiado a algum partido? Não, e nem tenho interesse político partidário. Minha relação é pessoal com o prefeito Evandro, sem nenhum vínculo político partidário. E ao receber o convite, eu entendo que foi um amigo que falou: eu preciso de você implementando algo em um local que tem uma visão diferente do que ele imagina que deva ser a fiscalização. E ele fez esse convite que a gente focasse exatamente nas pessoas. E aí eu fui estudar, fui me aprimorar e fui me especializar nisso. Por isso que eu fui fazer uma pós-graduação em urbanismo que não tinha ligação nenhuma no que eu atribuía no dia a dia do meu trabalho. Mas eu fui para poder me capacitar, estudar e tentar abrir a mente para uma realidade diferente da que eu vivenciava naquele momento. Você está fazendo, nesse momento, essa pós-graduação? Estou fazendo. E para concluir, para fechar isso tudo, qual é a cidade que você quer entregar quando concluir a sua gestão? Uma cidade mais humana, com gestão que foque nas pessoas. Se a gente pensar que dá para fazer uma gestão compartilhada, ouvindo cada um, sem a necessidade, passamos por problemas o tempo inteiro, mas como eu disse, se eu chamo um sindicato patronal e entrego para ele, como aconteceu, por exemplo, com o sindicato dos supermercados, que eu disse, a nossa fiscalização é essa, se regularize, porque isso você vai trazer defesa do consumidor, que também é com a gente. Então vai trazer uma defesa do consumidor, vai ter uma questão da vigilância sanitária, vai ter a questão do ordenamento, a questão ambiental da sua licença ambiental, como ela deve estar, como é que está sendo o manejo do seu resíduo sólido, tudo isso que a gente fez no contexto, o objetivo era entregar para ele e a gente teve 95% de conformidade. Para mim, já é um legado importante e a associação, o sindicato patronal deles, saiu extremamente satisfeito e pela primeira vez nós recebemos o checklist e efetivamos algo que fosse implementado com benefício para a sociedade, não somente para a gestão. Ok, Guilherme, muito obrigado então pela entrevista, desejo bons dias lá na GFIS para você. Obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Conversamos com o Guilherme Magalhães, superintendente da GFIS, a Agência de Fiscalização da Prefeitura de Fortaleza. Você lê sobre a GFIS, sobre a gestão municipal, sobre a cidade de Fortaleza,
na nova edição do Anuário do Ceará, edição 2026-2027. O anuário é uma edição luxuosa de 680 páginas e 14 capítulos. Você pode encontrá-lo em bancas, livrarias, na sede da Fundação Demócrito Rocha, na Guanambi 282, ou pode acessar gratuitamente no site do Anuário, anuariodoceará.com.br. Você acompanha a série de programas do Anuário aqui no canal FDR, também pelo YouTube do Povo. E também tem link no site do Anuário, anuariodoceará.com.br. Quer conferir a gente nas redes sociais? Você vai ao Instagram da Fundação, @Fundação Demócrito Rocha, ou ainda @Anuário do Ceará. Muito obrigado, até a próxima.